Querido ouvinte, nós iremos agora preludiar uma exposição bíblica referente ao tema A Paz. Que tema aí sugestivo, não é verdade? Em tempos de tanta guerra, conflitos, crises, aflições, há uma necessidade urgente de paz. Eu quero abordar esse tema começando com a leitura bíblica em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Esse texto que leremos trata do fruto do Espírito e apresenta para nós 9 virtudes que configura o caráter de um cristão. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Nós iremos pontuar apenas a virtude paz, mas leremos aqui e apresentaremos o contexto com brevidade e iremos discorrer acerca do tema em nome de Jesus. Assim está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Palavra de Deus. Querido ouvinte, esse texto que nós acabamos de ler trata do fruto do Espírito. O apóstolo Paulo está fazendo um contraste aqui com as chamadas obras da carne, que compreende os versículos 19 ao 21. Essas obras da carne caracterizam aqueles que não nasceram de Deus, aqueles que não têm o Espírito, conforme Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quando chega o 22, em contraste às obras da carne, ele vai dizer que o Espírito Santo ele opera algo na vida daquele que se converte, o fruto do Espírito. Esse fruto, no singular, mas ele compreende aí 9 virtudes que expressam o caráter de Jesus no caráter do cristão. Paulo, então, ao mencionar essas virtudes, ele destaca aqui nessa terceira virtude, chamada paz, um ponto muito significativo, porque no contexto da igreja, para quem Paulo escreveu, os irmãos que estavam na Galácia, estava tendo problemas relacionais entre os irmãos. Tanto é verdade que se nós lermos o versículo 26 do mesmo capítulo, capítulo 5, nós iremos ler uma advertência de Paulo. Ele diz assim: não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então isso não deve acontecer no meio do povo de Deus. Então, a paz, ela se mostra aqui muito importante para a vida do povo de Deus. Porém, eu quero destacar, tratar esse assunto acerca da paz, na vida de um cristão, na vida da igreja, sob 4 perspectivas. Dá para anotar aí? Vamos analisar um assunto da paz na vida do cristão, da igreja, sob 4 perspectivas. Primeiro, a paz com Deus. Isso aqui é sumamente importante, não somente de ser compreendido, mas de ser desfrutado. Quando nós falamos de paz com Deus, nós estamos lidando aqui com um assunto sumamente importante. Me permita aqui lembrar você que tem nos acompanhado o estado do homem sem Jesus, o estado do homem sem Deus. Segundo Efésios capítulo 2, o homem sem a graça de Deus, e Paulo em Efésios 2 vai mostrar o que Deus fez na vida dos crentes, e mostrando quem eles eram no passado, antes da graça, Paulo vai dizer que a pessoa sem Jesus está morta em ofensas e pecados. Então ela está morta espiritualmente. Segundo, a pessoa sem Jesus, conforme Efésios capítulo 2, versículo 2, ela está escravizada. Segundo Paulo, ela está escravizada pelo curso do mundo, segundo o príncipe também das potestades do ar, e no versículo 13 ele vai dizer que o homem sem Jesus está escravo pelo seu próprio pecado. Mas ainda em Efésios capítulo 2, versículo 3, Paulo vai dizer que o homem sem Cristo ele está condenado. Então note que o quadro que a Escritura apresenta do homem sem Cristo é deplorável, não é verdade? Porém, ao lermos mais a Bíblia de forma atenciosa, perceberemos que o fato do homem estar nessa condição, Paulo vai dizer isso em Romanos 5,10, muitos textos da Bíblia, que o homem está em inimizade com Deus. Ou seja, não há um relacionamento amistoso sem Cristo. Segundo o proverbista, em Provérbios 15:29, longe está o Senhor dos ímpios, mostrando então
que há de fato uma separação. E uma vez que Deus é santo e o ser humano é pecador por natureza e por prática, o pecado ofende o caráter santo de Deus. E como Deus é justo, ele tem que retribuir, ele tem que apenar o pecador. Então note, há uma inimizade. E a Bíblia vai dizer, em Romanos capítulo 5, que para a pessoa sair dessa condição de inimizade, de guerra com Deus, somente através da obra de Cristo, mediante a chamada justificação pela fé. Me permita ler Romanos 5,1 para você. Está escrito assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Percebeu, ouvinte? Então, se a pessoa não depositou sua fé em Jesus Cristo, ela continuará na condição de inimizade, ou seja, há um pé de guerra. A pessoa ela ofende a Deus e Deus é santo. Logo, o relacionamento não é pacífico. O homem carece de ter paz com Deus. A Bíblia vai nos mostrar, em alguns textos no livro do profeta Isaías, por exemplo, capítulo 57, ele vai dizer o seguinte no versículo 21. Os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Percebeu? O ímpio é uma pessoa que anda impiamente. Ela não tem um relacionamento correto com Deus. O relacionamento é incorreto, porque ela está debaixo do pecado sem Cristo. Então é necessária a justificação pela fé. Isaías 48, 22, Isaías ele vai retomar o assunto aqui e vai dizer o seguinte, olha só, 48, 22. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Então, existem alguns cristãos que pensam que uma pessoa sem Jesus ela tem paz. Às vezes ela vê a pessoa sorrindo, curtindo, como se diz, e alguém pode pensar, nossa, aquela pessoa ali vive em plena paz. Mas segundo Deus, o ímpio não tem paz. Ela precisa de ter paz com Deus. Ela tem uma falsa paz, uma paz circunstancial, que depende da circunstância para a pessoa ficar ali aparentemente em paz. Porém, segundo Deus, na Sagrada Escritura, o ímpio não tem paz. E o texto lá de Romanos capítulo 5, versículo 1, ele vai mostrar, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A pergunta é, o que significa ser justificado? Essa expressão aqui, justificado, está ligada à justificação, é uma palavra que vem do tribunal, ou seja, uma palavra forense. E o ponto aqui é o seguinte, o apóstolo Paulo ele vem mostrando no capítulo 1, 2 e 3 da carta aos Romanos acerca da pecaminosidade universal. Tanto gentios como judeus, todos estão debaixo do pecado. Aí quando chega aqui no capítulo 5, ele vai reconhecer uma obra maravilhosa que Deus fez na vida daqueles que creram. O texto diz, sendo, pois, justificado pela fé. Então, a justificação é o contrário da condenação. A imagem aqui que Paulo está pintando é de um tribunal. Então, imagine, a pessoa é um réu, que ela merece ser condenada, ela está ali para ser julgada, só que no tribunal ela é absolvida. Então, o que Paulo está querendo dizer? A justificação é quando Deus ele perdoa o réu, o pecador, a justiça de Jesus é atribuída àquela pessoa, ou seja, acreditada, e Deus declara essa pessoa justa em Cristo Jesus. Então isso aqui é muito profundo, é uma doutrina fundamental do cristianismo bíblico. E Paulo está dizendo, sendo, pois, justificado pela fé, que a fé aqui é o instrumento de apropriação da justificação. Temos paz com Deus. Ou seja, a pessoa ela só pode sair da condição de inimizade com Deus e passar a ter paz com Deus, ser reconciliado com Deus, pela fé em Jesus Cristo. Então, ouvinte, você que está me ouvindo agora e não é cristão, ou está afastado do Evangelho, segundo a Bíblia, você está em inimizade com Deus, você não tem paz com Deus. Então, nós vamos ver aqui outros aspectos da paz, mas esse é o ponto principal. É o relacionamento pacífico com Deus. O profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2 do seu livro, ele diz, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Ou seja, o pecado separa o homem de Deus. O pecado faz com que o homem fique alienado de Deus. Porém, pela fé em Jesus Cristo,
o homem é reconciliado com Deus. Eu quero te dizer que essa obra graciosa da salvação provém de Deus e não do homem. O homem, segundo a Bíblia, como eu já mencionei para você, ele está sem Cristo, está morto, ou seja, desprovido da vida de Deus. Ele não tem como reagir por ele mesmo. Ele não tem como tomar uma decisão por ele mesmo. Mas sabe quem tomou a decisão de reconciliar-se? O próprio Deus. Ou seja, aquele que é ofendido pelos homens, pecadores, ele toma iniciativa na reconciliação. E o apóstolo Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 e 19, nas seguintes palavras. E tudo isso provém de Deus. Percebeu? Não provém do homem. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, a paz que nós estamos destacando aqui, a priori, é a paz com Deus, que se dá na justificação. Então, você que já é cristão, que se arrependeu dos pecados, que creu em Jesus Cristo, creu que a obra dele na cruz é suficiente para salvar você, segundo a Bíblia, você foi justificado. Agora, você tem paz com Deus. É até maravilhoso quando nós notamos as epístolas do Novo Testamento, a maneira com a qual é apresentada a saudação cristã. A saudação cristã, de forma majoritária, apresentada nas cartas de Paulo, com graça e paz. Você já parou para analisar por que graça e paz? Graça é a causa da salvação. Você se lembra de Efésios 2,8? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí quando diz graça e paz, a paz é o resultado da graça. Todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, pela salvação de Deus, qual foi o resultado? Paz com Deus. O relacionamento agora é de comunhão. O relacionamento agora foi restaurado, restabelecido. Havia inimizade, mas agora há amizade, a comunhão com Deus. Então, você que é cristão, você precisa se alegrar muito nisso. Possa ser que você está me ouvindo agora, está angustiado, está aí preocupado ao extremo, mas eu quero que você descanse o seu coração, você que já é crente, descanse nessa verdade. Você tem paz com Deus. Isso é muito profundo. Há um texto na Bíblia que diz, que é muito conhecido, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é isso? Se a gente pudesse trocar essa pergunta e disséssemos assim, se Deus é contra nós, quem será por nós? Ninguém, né? Qual é o ponto aqui? Que se Deus fosse contra nós, não haveria escapatória. Mas Paulo está dizendo aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso aqui nos traz um alento, uma calmaria, serenidade para a alma. Eu saber que quando eu for dormir, ou acordar durante o dia, eu sei que eu tenho um relacionamento pacífico com Deus. Deus me olha através do seu Filho Jesus Cristo, o Rei da Glória. Então se alegre, meu irmão. Você que serve a Deus, erga a sua cabeça. Valorize a salvação. Você tem hoje paz com Deus. É interessante que o apóstolo Paulo, o homem que foi alcançado pela graça divina, ele, por vezes, ele falava que mantinha uma consciência tranquila diante de Deus. É isso que o cristão ele faz, é assim que o cristão vive, diante das lutas, dos problemas, mas ele sabe, eu estou em paz com Deus. Deus está comigo, eu estou com Ele, eu estou em comunhão com Deus. Então essa é a primeira parte aqui da nossa abordagem acerca da paz, a paz com Deus. Agora nós vamos partir aqui para o segundo aspecto, a paz de Deus. Qual é a diferença da paz com Deus para a paz de Deus? Vou te explicar agora. A paz com Deus diz respeito ao relacionamento. A paz de Deus é a paz que Ele concede para o nosso interior. Aqui já é diferente. Não tem a ver necessariamente com a condição, que a condição é a paz com Deus.
Agora, a paz de Deus é algo que ele nos concede internamente, que nos concede no nosso interior. Eu quero poder exemplificar isso aqui de algumas maneiras, lendo alguns textos da Bíblia. Vamos ler João 14, 27? Esse é um texto aqui muito conhecido quando o assunto é paz de Cristo. João 14, 27, olha só o que o Senhor Jesus Cristo ele falou para os seus. Ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O Senhor Jesus aqui em João 14, ele está consolando os discípulos. Ele está tratando aqui de forma particular com seus discípulos. João capítulo 13, 14. No 14, Cristo já havia encorajado no versículo 1, discípulos, uma vez que Jesus falou que seria entregue na mão dos pecadores, que morreria, seria crucificado. Os discípulos ficaram tristes. Aí Jesus no versículo 1 diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Quando chega no versículo 27, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Que maravilha! A igreja, os cristãos, receberam a paz de Deus, a paz de Cristo. E é interessante que o versículo 27, o Senhor Jesus diz, reconhece aqui que o mundo oferece um tipo de paz. Olha o que ele diz aí: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. O mundo aqui, o contexto imediato, diz respeito à chamada Pax Romana. Então aqui Jesus Cristo está no contexto ali do Império Romano, com os seus, embora ali na Judéia, Galiléia, os territórios ali que faziam parte do povo de Deus, entretanto, estava subjugado pelo Império Romano. E o Império Romano propunha uma paz. Mas sabe qual era a paz que Roma oferecia? Era uma paz circunstancial. Você quer viver tranquilo no Império? Se submeta ao Império. Agora tenta pensar diferente. É vir espada, guerra. Então, a Pax Romana, que era oferecida pelo Império, era circunstancial, dependia da circunstância. Se você seguir as normas do Império, você vai ficar tranquilo. Do contrário, se prepara porque vem espada, vem força contra você. Mas Jesus está dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A paz que o cristão tem é a paz de Cristo na sua alma, que às vezes angustiada pelo sofrimento da vida, provações ferrenhas, aflições, perseguições, mas a igreja, o povo de Deus pode contar com a paz de Deus no coração. Cristo, ele liberou sua paz sobre o seu povo. Deixo-vos a paz. A minha paz é dele. E ele compartilha: a minha paz vos dou. A paz de Cristo é uma dádiva para a igreja. Ele deu para nós. Não vos la dou como o mundo a dá. Ele finaliza: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, você que é crente que está me ouvindo agora, Cristo te deu a paz dele. Desfrute dessa paz. Tenta mentalizar, meditar na grandeza de Jesus, nas verdades de Jesus. E diante das preocupações, problemas na saúde, nos relacionamentos, no trabalho, você pode estar passando até por penúria. Mas você serve a Deus? Se concentre nisso. Cristo, ele te concedeu a sua paz. O salmista Davi, diante de tantos sofrimentos, você leu o Salmo 3, Salmo 4, Davi estava sofrendo bastante, sendo perseguido pelo próprio filho Absalão. Pense comigo, um pai sendo perseguido pelo próprio filho. O filho Absalão queria usurpar o reino do pai. Mas não era só isso não. Davi havia sido traído por seu conselheiro íntimo, Aitofel. Além do mais, segundo a Bíblia, boa parte da nação de Israel, do povo de Davi, se rebelou, se revoltou contra ele. Então, um homem que está sendo perseguido pelo filho, que foi traído pelo conselheiro, que foi rejeitado pela nação, no Salmo 4, verso 8, ele vai dizer o seguinte: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Já pensou?
Geralmente na hora da ansiedade, da preocupação, temos dificuldade até de deitar, não é isso? Mas olha, em paz também me deitarei, disse Davi. Mas não vou somente deitar, e dormirei. Por quê? Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então, cristão, tenha paz, desfrute da paz de Deus na sua vida. Deixa de olhar para os problemas que te cercam, que são muitos. Ore para Cristo. Olhe para a soberania de Deus. Olhe para as promessas de Deus. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, ele vai lidar com a questão da ansiedade. E no versículo de número 6, ele vai dizer o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante do Senhor pela oração e súplicas, com ação de graças. Ele está dizendo, não fique inquieto por coisa alguma. Ele apresenta aqui uma oração correta. É você apresentar tudo diante de Deus pela oração, súplicas com ação de graça. Qual será o resultado de uma oração correta de acordo com a vontade de Deus? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, ore corretamente, na ansiedade, lance tudo sobre o Senhor. E sabe o que vai acontecer? E a paz de Deus, que paz é essa? É uma paz que excede todo entendimento, que ultrapassa a compreensão humana. Às vezes você está vendo um cristão sofrendo, a pessoa fala assim, como é que aquele irmão está suportando e está vivendo com tanta serenidade? É a paz de Deus. Ela ultrapassa a compreensão humana. A pessoa olha assim, não consegue entender como ele está passando por tanta dor, tanto sofrimento, mas está nessa paz. Porque a paz de Deus, ela ultrapassa o entendimento. E sabe o que ela faz? Versículo 7 ainda. Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Guardará, aqui é uma palavra militar, indica aqui a sentinela guardando. É quando Paulo diz que a paz de Deus, ela guardará os sentimentos e o coração, sabe o que ele está querendo dizer? Que a paz de Deus, ela, como a sentinela, como um guarda, ela fica ali em volta do coração. Aí quando a ansiedade vem, não, a sentinela fala que não, o coração está protegido, o coração está guardado pela paz de Deus que ultrapassa a compreensão humana. O apóstolo Paulo, ele sabendo que a graça de Deus ela é disponível para o seu povo, ele vai orar na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 16. Ouça a oração que Paulo fez pelos irmãos. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Olha que maravilha. Esse Senhor é o Senhor da paz. Aí quando ele diz que o Senhor da paz vos dê sempre, olha que maravilha, ele está orando e mostrando a paz como de fato uma dádiva. Que o Senhor da paz vos dê sempre, mostrando que a paz de Deus está disponível. Aí ele diz sempre paz de toda maneira, em todas as circunstâncias da vida. Então, quero dizer para você que tem paz com Deus, que pelo fato de você ter paz com Deus, você também desfruta da paz de Deus. Em face dos problemas externos, provações, em face dos problemas internos, ansiedade, desfrute da paz de Deus no coração. Em terceiro lugar, em relação à paz, eu quero pontuar aqui a paz com os homens. O cristão ele tem paz com Deus, desfruta da paz de Deus, então ele agora vai ter paz com os homens, com as pessoas. Me permita aqui uma pergunta. O que você acha de um cristão que é briguento? Contendeiro? É raro, não é isso? Isso não reflete a identidade do cristão. O cristão ele é pacífico. Segundo a Bíblia, Hebreus 2, 12 e 14, seguir a paz com todos. Lembra? Em Romanos, eu quero ler esse texto, meu horário já está quase se esvaindo aqui, eu preciso correr. Romanos capítulo 12, diz assim, versículo 18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Paulo está dizendo que no que depender do cristão, ele terá paz com
todas as pessoas. Mas pastor, eu sou crente, sou uma pessoa pacífica, mas as pessoas às vezes se revoltam contra mim. E agora, pastor? Está tendo atrito e a Bíblia fala que eu tenho que andar em paz. Eu quero tranquilizar você agora. Se você tem feito a sua parte e a pessoa às vezes não tem correspondido à altura, você não precisa se preocupar. Faça a sua parte, consciência limpa, viva o evangelho, seja respeitoso. O salmista, no Salmo 120, ele tinha experiência semelhante a essa. Ele vai dizer o seguinte, no Salmo de número 120, verso 7, ele fala assim: pacífico sou. Ele está dizendo o seguinte: eu sou uma pessoa de paz. Mas em eu falando, já eles estão em guerra. Então isso pode acontecer. Você é um cristão pacífico, às vezes você vai pregar o evangelho, dar testemunho de Cristo, e as pessoas se rebelam contra você, se revoltam. Aí já não cabe a você. O que o texto está dizendo em Romanos 12, 18, é que naquilo que depender de você, tem de paz com todos os homens. Então você não pode ser briguento não, meu irmão. Às vezes a pessoa está no mercado ali, a fila grande, aí a pessoa começa a ficar estressada, um estresse tão grande hoje, né? A pessoa começa a perder a paciência, começa a reclamar, e começa... Não. Ó, cabeça no lugar. O cristão tem paz com Deus, a paz de Deus, e deve viver em paz com os homens. Se você é cristão e está me ouvindo agora, e você tem sido uma pessoa assim, que fica contendendo, brigando, você tem que pedir perdão a Deus, pedir perdão para as pessoas que você tem agido assim, e endireitar seus caminhos. Você precisa se retratar, porque essa não é uma postura de um cristão. Me permita fazer aqui uma aplicação voltada para o âmbito familiar, especialmente no casamento. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3,7, fala que o marido ele deve viver a vida comum no lar com a esposa com entendimento. Isso implica dizer uma vida pacífica. Então, você que me ouve agora, você que é casado, me permita te orientar com a palavra de Deus. Existem relacionamentos que é baseado em cobranças. É um cobrando de um lado, outro cobrando de outro. Quer dizer para você, relacionamento assim desgasta muito rápido. Um relacionamento baseado em cobrança, em exigência, não é bom, não é saudável. Então, evita viver dessa forma, baseado em cobranças. Então, evitar a todo custo também a questão do desrespeito, palavras ofensivas. Não. O povo de Deus é um povo pacífico, inclusive no lar. O lar do cristão deve expressar a nossa fé. Salmo 118,15 diz que nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A nossa casa, como disse alguém, deve ser um pedacinho do céu. Isso mesmo, apesar de todas as lutas, nós somos cristãos. O nosso lar deve ser pacífico, um lar de paz. Então, essa questão da paz aqui, ela abarca todos os relacionamentos. Relacionamento conjugal, pais e filhos, família em geral, irmãos em Cristo. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 14, 23, que Deus não é um Deus de confusão, não, um Deus de paz. E quando Paulo vai falar isso, é no contexto que estava tendo problemas entre os irmãos. E Paulo está argumentando, não, Deus é Deus de paz e não de confusão. Então, em todas as áreas, seja pacífico com as pessoas. Não devemos ser contendeiros, promotores de discórdia, nem briguentos, não. Devemos ser pacíficos. Eu não sei se você tem acompanhado o noticiário, é tanta guerra, né, gente? Para todo lado aí, tanto guerra de Estado, de reinos, mas também guerra civil entre as pessoas, tanto sofrimento. E o povo de Deus é diferente. O povo de Deus é diferente. Então, tempos atrás aí, a gente tomou conhecimento de um amigo que matou outro por causa de uma diferença política. Olha só, violência, guerra, maldade. Um outro caso em que torcedores que invadiram o campo de futebol após uma partida, salvo engano, da Indonésia, e 174 pessoas foram mortas. Guerra, maldade. Então, o fato de nós vivemos em um contexto aí de tanta dificuldade, o povo de Deus é diferente. Temos que viver em paz entre os homens. Devido ao horário, vamos pontuar aqui por último a paz para os homens. Como assim a paz para os homens? Me permite explicar. O cristão ele tem paz com Deus, desfruta da paz de Deus, deve viver em paz entre os homens, mas ele deve levar a paz para os homens. E a paz em que sentido aqui? A paz do Evangelho.
Lembra que eu falei para você que o homem sem Cristo está em inimizade com Deus? O cristão que foi reconciliado, segundo o texto que lembro de 2 Coríntios 5, 18 e 19, ele recebeu o ministério e a palavra da reconciliação. Então, lá em Mateus 5, Jesus Cristo ele vai definir o cidadão do reino, dizendo que bem-aventurados os pacificadores. Então, isso aqui é muito importante. Nós, além de levarmos a paz em termos gerais, por exemplo, você está diante de uma situação em que está tendo atrito, confusão, discussão acirrada, a gente chega, não é para colocar mais lenha na fogueira, não. A gente leva a paz. Mas a paz principal que eu quero pontuar aqui é a paz do Evangelho. O homem sem Jesus está em guerra. Então nós precisamos levar a mensagem da salvação, da reconciliação, a mensagem da paz, da salvação que é em Cristo Jesus.